Graça e paz, queridos, graça e paz, família Jeruel. Seja muito bem-vindo ao nosso culto de celebração ao Senhor. Mais uma noite nós estamos aqui, mais um domingo, para louvar e bendizer o nome do nosso Deus. Amém, queridos? Nesse momento nós vamos iniciar o nosso culto, mas antes, para você ainda que não é inscrito no nosso canal, é rapidinho, você, com alguns cliques você se inscreve e nos ajuda bastante. Também ative lá o sininho para você receber todas as notificações, amém? E também, antes de nós orarmos, iniciarmos esse culto, eu quero parabenizar todos os pastores, hoje, segundo domingo de junho, dia do pastor. Então eu quero parabenizar todos os pastores, especialmente os nossos pastores aqui da nossa igreja. Deus continue abençoando e usando a vida de vocês, amém, queridos? Se você pode ir na sua casa, feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai amado, Pai querido, nós louvamos a Ti. Espírito Santo de Deus, nós glorificamos ao Teu santo nome, Pai amado. Obrigado por essa noite maravilhosa. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nos alcançou. Obrigado, Pai amado, em nome de Jesus. Nessa hora nós queremos Te pedir que o Senhor tenha liberdade aqui, Pai amado. Também que o Senhor vá até a casa dessas pessoas que estão assistindo, Senhor, esse culto nesse momento. Espírito Santo de Deus, que o Senhor flua nesse lugar e flua também lá na casa dos Teus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que nós possamos sair, ó Pai amado, desse culto tremendamente abençoado, Espírito Santo. Que a Tua palavra venha como uma flecha, ó Pai querido, e toque em nossos corações. Nós queremos ser edificados pelo Senhor. Por isso, Senhor Jesus, toma o primeiro lugar, ó Pai. Esse culto é para o Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que o Senhor receba, ó Pai amado, cada louvor que estará sendo entoado, Senhor Jesus, nessa noite. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que chegue como um cheiro suave até as Tuas narinas, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós colocamos tudo nas Tuas mãos agora e glorificamos a Ti por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos adorar o Senhor. Graças e paz, igreja, amém? Vamos celebrar o Senhor com alegria nessa noite. Reúna toda a sua família aí na sua sala e vamos festejar, amém? Vamos celebrar? Senhor é nossa força, a Ele toda honra e toda
a sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move os céus com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, desfaz o chão. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Queridos, nesse momento nós vamos fazer o nosso momento ofertório. Então você que vai ofertar ao Senhor nessa noite, você também que vai entregar seu dízimo, né, consagrar ao Senhor, separe aí. Nós vamos ler um texto da palavra do Senhor, está lá em Êxodo, no capítulo de número 25, versículo 1, diz assim: disse o Senhor a Moisés: fala aos teus filhos de Israel que tragam oferta de todo homem cujo coração se mover para isto. Receberei a minha oferta. Esta é a oferta que deles recebereis: ouro, prata e bronze, estofado azul e púrpura e carmesim e linho fino, e pelos de cabra e pelos de carneiro, tintas de vermelho e peles finas, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste, para que estola a estela sacerdotal e para o peitoral, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, para o modelo do tabernáculo. Só até aqui, queridos. Na verdade, aqui Deus ele manda, né, Moisés receber algumas ofertas, né, dos filhos de Israel. Mas algo interessante que eu quero trazer aqui para os irmãos nessa noite é o seguinte: aqui nós vemos muitas coisas que Moisés receberá do povo, ele recebeu do povo naquele momento, né? São ouro, prata, enfim, mas pedra e madeira. O que me chama a atenção é que todo o povo de Israel ali podia ofertar de alguma forma, né? Muitos, eu já disse isso aqui na igreja, né, nos nossos cultos presenciais, quando nós estávamos fazendo, né, quando o povo de Israel ele começa a ofertar, todos ali poderiam ofertar de alguma forma. Quem não poderia ofertar com ouro, ele poderia ofertar com prata, ou se ele não tinha condições, ele poderia ofertar até mesmo com madeira. Então aqui o que me ensina é que não é a importância, não é o valor, mas sim o que você entrega de coração grato ao Senhor, aquilo que você pode, aquilo que você quer fazer, né? Então nesse momento nós vamos consagrar essa oferta aí que está com você, e esse dízimo também ao Senhor. Eu tenho certeza que Deus, Ele fará grandes coisas, Ele multiplicará na tua vida, em nome de Jesus. Aqui nós estamos fazendo exatamente isso, fazendo aquilo que o Senhor nos dá, né? E nós podemos entregar a Ele muito mais, né? E nós sabemos que Deus, Ele cuida de nós, Ele tem cuidado no meio dessa quarentena, né? Ele tem cuidado de nós nesse momento difícil. Eu tenho certeza que Ele continuará fazendo isso em nome de Jesus. Amém, querido? Então, se você pode ir na sua casa, levante a sua oferta, o seu dízimo ao Senhor, nós vamos consagrar nesse momento. Pai amado, Pai querido, nós queremos louvar a Ti, bendizer a Ti. Pai amado, obrigado porque nós podemos, ó Pai querido, sentir a Tua presença aqui nesse lugar. Pai amado, e nessa hora nós queremos, nesse momento, Pai amado, consagrar todos os ofertantes, ó Pai querido, essa oferta que tem sido feita agora, entregue assim, Senhor Jesus, como a Tua palavra ensina no culto, Senhor Jesus. Ó Pai amado, nós queremos nessa hora consagrar ao Senhor todas as Suas ofertas, ó Pai. Nós queremos Te pedir, Espírito Santo, que o Senhor continue sendo fiel com eles, ó Pai amado. Nós sabemos que o Senhor já tem feito isso, ó Pai querido, e eles têm sido fiel contigo, que em meio a tanta escassez, ó Pai, eles têm mantido firmeza, Senhor Jesus, e fidelidade ao Senhor. Pai Santo, nessa hora nós queremos Te pedir que praga nenhuma chegue à casa dos Teus filhos, ó Pai amado. Também aqueles que estarão dizimando nessa noite, Pai, nós queremos Te pedir e nós queremos reivindicar a palavra que diz que o Senhor repreenderá o devorador, migrador, destruidor da vida financeira deles. Pai amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que praga nenhuma chegue até a dispensa de Teus filhos, ó Pai, que sempre eles tenham para Ele e também para entregar a Tua casa.
casa, Pai amado. Nós queremos te pedir, ó Pai amado, ser fiel conosco, Pai amado. Nessa hora nós consagramos ao Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Querido, você pode trazer a sua oferta aqui na igreja, na recepção aqui, de segunda a sexta-feira, de 8 até as 11h30, você pode deixar aqui com o pastor Felipe ou com a pastora Stephanie, né? E de 1 até as 4 da tarde, você pode deixar comigo ou com a pastora Camila. Nós estaremos aqui orando pela sua vida. Se você achar melhor, você pode também entrar em contato com algum dos nossos telefones, estará sendo produzido aí nesse vídeo, e você pode marcar um horário, um dia melhor, para que o tesoureiro aqui da igreja vá até a sua casa e recolha a sua oferta e seu dízimo. E se você preferir, você também pode fazer um depósito ou uma transferência bancária, também os dados estão aí no vídeo. Você pode fazer isso, tenho certeza que Deus multiplicará na sua vida, em nome de Jesus, amém, querido? Nesse momento, nós vamos ao nosso momento intercessório com a pastora Stephanie. Graça e paz, queridos. Nós estamos aqui em mais um momento de clamor pela sua vida, pelas suas necessidades. E em Lucas, no capítulo 1, versículo 37, diz assim: porque para Deus não existe o impossível. Então creia nessa palavra, coloque agora diante do Senhor a sua necessidade, coloque agora diante do Senhor o seu problema, crendo que o nosso Deus é poderoso para transformar qualquer situação, porque o impossível não existe para o Senhor. Então creia nesse momento, tome posse da sua vitória com fé, e eu convido você, aí onde você está, levantar as suas mãos e começar a declarar a vitória do Senhor sobre a sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos, Senhor, diante de Ti, e nós colocamos, Pai, cada causa, cada necessidade, cada situação que os Teus filhos têm enfrentado, nós colocamos diante de Ti, porque a Tua palavra diz que o impossível não existe para o Senhor. Então, Pai, eu coloco diante do Senhor, se os Teus filhos precisam de cura, precisam, Pai, de restauração, precisam de salvação, libertação, nós colocamos, Pai, cada pedido diante do Senhor, nós colocamos cada pedido aos pés da cruz, porque nós cremos que o Senhor é poderoso para transformar, que o Senhor é poderoso para mudar a história, para transformar qualquer situação, e nós clamamos agora com fé pelas necessidades dos Seus filhos, que o Senhor venha trazer, Pai, milagres, que o Senhor venha trazer vitória para a honra e glória do Teu nome, Pai. Eu profetizo a paz do Senhor sobre a vida dos Teus filhos, eu profetizo o amor, eu profetizo a alegria, eu profetizo a cura física, eu profetizo a multiplicação do Senhor nas finanças dos Teus filhos que têm permanecido fiel a Ti. Nós, Pai, colocamos diante do Senhor nesse momento, crendo que o Senhor é o Deus que nos guarda, é o Deus que provê, é o Deus, Pai, que faz o impossível nas nossas vidas e faz muito além do que nós imaginamos e pensamos. E em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós cremos na nossa vitória, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Lembrando que nós temos a nossa central de oração com uma equipe de pastores e intercessores para orar por você, para interceder pela sua causa. Você também pode nos enviar seus pedidos de oração através das nossas redes sociais, pelo nosso Facebook e Instagram. Que Deus te abençoe, e nós vamos continuar adorando ao Senhor. Amém, igreja? Vamos continuar adorando. Apague as luzes aí da sua casa, como de costume, como a gente fazia aqui no templo. E comece a dar liberdade ao Senhor. Comece a adorá-lo com as tuas palavras. Senhor, nós queremos mais. Senhor, nós te exaltamos. Senhor, nós nos prostramos diante da tua grandeza, Deus. Recebe o nosso louvor. Recebe a nossa adoração nessa noite, Deus. E que o teu nome venha ser louvado e exaltado. Em nome de Jesus. Vamos adorar. Os reinos se abalam. Os povos se curvam. As bocas se abrem, as mãos se levantam
suas mãos e declare isso, diga. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos, declarem. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei. Quer dizer que tu és o Rei. Dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o Rei. Quer dizer que tu és o Rei. Dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. E o teu reino, Senhor, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Nós exaltamos o Senhor. Exaltamos o Rei dos Reis. E o teu reino, diga. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Mais uma vez declare isso. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. O teu reino é eterno, o
seu reino é eterno. E um dia esse mundo irá contemplar um reino que é justo. Um dia esse mundo irá contemplar a verdade. E essa verdade irá prevalecer sobre todo o jugo do maligno. Essa verdade irá prevalecer sobre toda essa mentira que tem por aí. Porque Ele virá, e Ele virá sobre nós. Ele virá sobre esse mundo. Portanto, não se apegue às coisas desse mundo. Se entregue para o Senhor. Se entregue para Ele. Vamos adorar. Vamos celebrar ao Senhor. Nós não vamos, Senhor, nos apegar. Nós não vamos nos apegar, Senhor, àquilo que é material, aquilo que é passageiro, Deus. sua glória com ele morar.
Ti, Senhor. Nós ansiamos, Deus. Nós ansiamos para que o Senhor volte. Glória seja dada a Ti. Aí na sua casa, aplauda bem forte e glorifique ao nome do Senhor, em nome de Jesus. Olá, graça e paz. Eu quero compartilhar a palavra de Deus com você nessa noite. Deus tem ministrado algo no meu coração e eu quero transmitir isso para você. Creio que Deus irá trazer entendimento para a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero pregar o tema da minha mensagem: prosperando em tempos de crise. Nós temos vivido dias de crise e precisamos aprender um pouco com a palavra de Deus sobre prosperidade. Eu quero declarar em nome de Jesus que você vai viver o melhor de Deus aqui na terra. Eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus ministrou ao meu coração e eu tenho certeza que você será abençoado também por isso. Quando nós falamos sobre prosperidade, nós estamos falando sobre o estado daquele que é bem sucedido, seja com riqueza ou não. Quando nós falamos de crise, estamos falando do estado de colapso ou de instabilidade. Olhando dessa forma, prosperidade e crise andam em caminhos contrários. A lógica seria: aonde há crise não há prosperidade, ou aonde há prosperidade não há crise. Essa seria a lógica. Mas quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vamos perceber que Deus, ele não age pela lógica. Deus, ele age pelo seu poder. E é muito importante quando você tem esse entendimento de que Deus está acima de todas as coisas, que Deus, ele está acima de todas as circunstâncias, porque para Deus não há dificuldade, não há nada que ele não possa mudar, não há crise para Deus. Quando nós olhamos o significado dessa palavra crise no original, no mandarim, nós vamos encontrar duas palavras: perigo e oportunidade. Olha que coisa interessante, quando nós vamos olhar para o significado da palavra crise, nós vamos perceber que ela dá ao ser humano a oportunidade de trilhar dois caminhos: o caminho do perigo ou o caminho da oportunidade. Depende da forma como você vai olhar a crise. Você pode olhar a crise como o perigo e viver focado nisso ou em função disso, ou você pode olhar a crise como uma oportunidade de se reinventar. Quando nós olhamos para as situações que os homens já enfrentaram na Bíblia Sagrada, nós vamos perceber claramente que Deus, ele é especialista em fazer os seus filhos prosperarem em tempos de crise. Deus, ele tem essa característica: ele faz com que os seus filhos prosperem aonde não há prosperidade. Ele faz com que seus filhos sejam felizes aonde há tristeza. Ele faz com que seus filhos se reinventem aonde há impossibilidades. Deus, ele abre portas de milagre onde não há. O nosso Deus, ele é um Deus que faz os seus filhos prosperarem. E eu quero ler com você um texto que está lá em Gênesis, no capítulo 26. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6, e depois vamos ler também o versículo 12 do capítulo 26 de Gênesis, que diz assim: sobrevindo a fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desçais ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Versículo 12: semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grandes números de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Olha que coisa interessante que nós encontramos na palavra de Deus. Ele sempre faz prosperar aqueles que estão debaixo de uma promessa, independente do momento. Deus, ele sempre faz os seus filhos prosperarem, mesmo que o tempo seja de crise,
se houver uma promessa dele sobre a sua vida. E escute o que eu quero dizer para você: não apenas Isaac, mas grandes homens da Bíblia prosperaram em tempo de escassez, em tempo de crise. Abraão, por exemplo, viveu essa experiência com Deus. Quando você olhar a vida de Moisés, você vai ver que ele também experimentou a prosperidade num tempo de escassez. Quando você vai ver a história de Elias, você vai ver que ele também prosperou no tempo da crise. Quando você olha a história de Eliseu, você vê que isso se repete na vida de Eliseu, e ele vive também a prosperidade ou o cuidado de Deus no tempo da adversidade. José não foi diferente. José experimentou isso lá no Egito no tempo da fome. Quando nós olhamos para a nação de Israel, também vamos perceber que Deus abençoou o seu povo mesmo em tempo de crise. O que eu quero que você entenda é que Deus, Ele traz prosperidade, Ele traz bênção, Ele traz o cuidado dEle sobre aqueles que são filhos e sobre aqueles que têm a sua promessa. Talvez você pergunte por que Deus ele age dessa maneira. Porque Deus ele está fundamentado em três coisas. Deus está fundamentado na sua misericórdia, porque na verdade nós não merecemos. Recebemos a bondade de Deus, recebemos a bênção de Deus, mas não merecemos. Isso se chama misericórdia, receber o que não merecemos. Então Deus ele abençoa os seus filhos fundamentado na sua misericórdia. A palavra de Deus diz que as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Deus também abençoa os seus filhos fundamentado na sua bondade e amor, porque Deus é amor e tudo aquilo que Ele tem para os seus filhos é bom. Então escute, Deus ele faz acontecer milagres nas nossas vidas por causa da sua bondade e por causa do seu amor. Deus ama os seus filhos, Deus ama o seu povo, e o maior prazer dele é ver os seus filhos abençoados, é ver os seus filhos prosperarem, mesmo que o tempo seja de crise. E Deus também está fundamentado na sua fidelidade, porque Deus ele é fiel a tempo e a fora de tempo. Deus ele é fiel a tudo aquilo que Ele falou, Deus ele é fiel a tudo aquilo que Ele prometeu. E quando nós entendemos que nós somos filhos de Deus e estamos debaixo das suas promessas, nós entendemos que a fidelidade dele nos garante que seremos abençoados mesmo que o tempo seja difícil. Eu quero olhar para a história de Isaac e extrair daqui algumas lições para prosperar em tempos de crise. Quero que você guarde essas lições no seu coração, porque talvez você esteja se questionando, talvez você esteja pensando: olha, por que dessa pandemia? Por que dessa situação tão difícil para o Brasil e para o mundo? Por que nós estamos sendo tão privados dos nossos direitos? Por que não conseguimos mais trabalhar, estar com as pessoas que amamos, ir à igreja? Eu quero que você entenda, ainda que seja instalada a crise sobre a terra, ainda que existe uma crise no sistema, ainda que existe uma crise dentro do governo, ainda que um país inteiro esteja debaixo de uma crise, Deus está acima de todas as coisas e para Ele não há crise. Deus ele pode abençoar os seus filhos independente do momento. E a primeira coisa que eu entendo, eu aprendo com Isaac dentro dessa história, é que Isaac era herdeiro de uma promessa de Deus. Isaac tinha uma promessa sobre a sua vida. No versículo 3 nós vamos encontrar o texto dizendo: olha, fica na terra que eu te disser, habita nela, eu serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Escute, havia uma herança para Isaac, advinda da promessa de Abraão. Lá em Gênesis no capítulo 12, em Gênesis 15, Deus ele faz promessas a Abraão de prosperidade. Deus faz promessas de bênção sobre Abraão e a sua descendência. Isaac automaticamente ele agora é herdeiro dessa promessa. Ele é herdeiro de algo que Deus havia dado a Abraão, aquilo que Deus havia prometido. E agora Deus diz para ele: olha, Isaac, fica nessa terra, porque eu te darei essa terra, eu darei a sua descendência. Você irá possuir, você irá ter a posse de toda a riqueza que está na terra, e você será bem sucedido. Naquele momento Isaac ainda não tinha a posse da promessa, mas ele estava debaixo da promessa de Deus. O governo da terra estava na mão de Abimeleque, que era rei dos filisteus, mas havia uma promessa de Deus. Em algum tempo Deus iria transferir a posse daquela terra com toda a sua riqueza para Isaac e a sua descendência. O que eu quero que você entenda é: por mais que você esteja vivendo um momento difícil, há uma promessa de Deus sobre a sua vida, há uma promessa de Deus sobre a minha vida, e todo aquele que tem uma promessa de Deus, ele também é herdeiro. E se você é um herdeiro de Deus, você pode estar vivendo um momento de crise,
mas virá sobre a sua vida a prosperidade e a bênção de Deus. Ela te alcançará. Por mais que Isaac estivesse enfrentando um terrível momento de crise, existia uma palavra de esperança, existia uma promessa de Deus sobre a vida dele. Por mais que Isaac estivesse num contexto de fome e de escassez, ele tinha no seu coração uma certeza: eu sou filho de Abraão, eu tenho uma promessa de Deus, e a prosperidade virá, a bênção virá, porque Deus falou, e a palavra de Deus ela é fiel, ela é verdadeira. E eu quero que você se aproprie de algo nessa noite. Quero que você receba uma palavra agora sobre a sua vida em nome de Jesus. Todo aquele que é herdeiro de uma promessa de Deus, ele não fica desamparado. Todo aquele que tem uma promessa de Deus ou é herdeiro de algo que Deus prometeu, ele não vive desamparado, porque Deus o sustenta. Quando nós vamos olhar para Davi lá nos Salmos, ele vai dizer assim: olha, eu já fui moço e agora eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. O que Davi estava dizendo? Aquele que é filho de Deus, aquele que tem a promessa do Pai, ele pode até passar por dificuldades, mas ele não fica desamparado, porque sobre ele está a promessa da bênção e da prosperidade. Quero que você entenda isso, porque Isaac estava em um tempo de crise e no meio de uma profunda fome na terra, mas também estava protegido por uma promessa que Deus havia feito a seu pai Abraão, e essa promessa repousava sobre a vida dele, e ele estava debaixo do cuidado de Deus. Deus está cuidando de você, Deus está cuidando da sua casa, Deus está cuidando da sua família. Por mais que nós estejamos vivendo a realidade de uma crise na nossa nação e no mundo, nós temos uma promessa que ela nos faz ter a certeza de que seremos bem-sucedidos, que seremos abençoados por Deus. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Gálatas 3:29 a respeito daqueles que estão em Cristo da seguinte forma: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Olha, escute a profundidade do que Paulo está dizendo aqui em Gálatas. Ele está dizendo assim: olha, se você é filho de Deus, se você está em Cristo Jesus, você também é descendente de Abraão e você também é herdeiro segundo a promessa. Ou seja, a mesma realidade de Isaac ali naquele momento, tendo sobre si a palavra da promessa de Deus, está sobre nós também. Nós também somos filhos de Abraão, nós também somos herdeiros em Deus, nós também temos a promessa da bíblica, das bênçãos e da prosperidade, do cuidado de Deus sobre as nossas vidas. E precisamos caminhar fundamentados nisso. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer para você, eu aprendo com Isaac, eu aprendo com a sua história, que nós somos herdeiros de uma promessa de Deus, e todo aquele que é herdeiro de uma promessa de Deus não vive desamparado. Em segundo lugar, ou a segunda lição que nós aprendemos, Deus disse algo interessante a Isaac. Deus disse a ele: não desça ao Egito. No versículo 2, a Bíblia diz que apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Em algum momento, em meio à crise, nós pensamos em agir por conta própria. Em algum momento, no momento da crise, nós pensamos em resolver o problema do nosso jeito. Isaac pensou assim: eu vou descer ao Egito porque lá eu vou encontrar comida. Isaac pensou: eu vou até aonde eu sei que eu posso encontrar provisão. Mas Deus disse a ele: não desça ao Egito, não é isso que eu quero para você, fica na terra que eu te disser. E a segunda lição que eu aprendo, olhando a história, é que Deus só vai nos abençoar quando permanecermos na posição certa. Deus, Ele tem um lugar certo para mim, Deus tem um lugar certo para você, e a bênção de Deus está ligada a você estar no lugar certo, aonde Deus colocou você, aonde Ele quer que você esteja. Quando nós olhamos o significado do Egito aqui no texto, nós vamos entender que o Egito é um símbolo da vida natural. O Egito é um símbolo daquele que não depende de Deus, é um símbolo do mundo, é o lugar onde você vive por vista e não por fé. O que Deus estava dizendo a Isaac era o seguinte: olha, você não precisa ir ao Egito. O que Deus estava ensinando é que você não precisa ir até o mundo para ser abençoado, você não precisa ir lá no mundo para prosperar. O que nós precisamos é estar na posição certa, aonde Deus nos colocou. A questão aqui é obediência e dependência. O que Deus estava dizendo a Isaac era isso: eu quero que você obedeça a minha voz, eu quero que você obedeça a minha ordem, e eu quero que você dependa de mim. A prosperidade e a bênção estão ligadas exatamente à obediência e à dependência de Deus.
Estar no lugar certo é fundamental. Ouvir a voz de Deus em meio à crise é indispensável para você alcançar o caminho da prosperidade. O problema é que no meio da adversidade muitas vezes nós não ouvimos Deus falar. O problema é que no meio das crises nós tampamos os nossos ouvidos. Nós ficamos às vezes dominados pela insegurança, dominados pelo medo, e nós começamos a olhar em todos os lugares e a procurar uma solução, uma saída, e muitas vezes nós vamos procurar lá no Egito. Nós somos fora do lugar ou fora da vontade de Deus. E a palavra de Deus diz que para você ser abençoado, para você prosperar, você precisa estar no lugar onde Deus colocou você. E Deus disse a Isaac: não desça ao Egito, fica no lugar onde eu te disser, ali você prosperará. Talvez Isaac poderia ter questionado: Senhor, mas aqui em Gerar há fome, aqui há escassez, aqui não tem o que fazer, não tem aonde encontrar saída. Lá no Egito ouvi falar que tem comida, então eu quero ir lá alcançar alguma coisa que possa sustentar a minha casa, a minha família. Mas Deus disse para ele: você não depende do Egito, você não precisa do mundo, você não precisa viver por vista. O que eu quero que você experimente é a fé, eu quero que você viva o sobrenatural, eu quero que você prove a prosperidade no meio da adversidade, a prosperidade no meio da crise. E Isaac então ficou em Gerar. A terceira lição que eu aprendo com a história de Isaac é que ele foi abençoado apesar das circunstâncias. Apesar das circunstâncias, Isaac foi abençoado por Deus. No versículo 1 diz que sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão. Ou seja, o momento em que Isaac estava vivendo era pior do que o pai dele havia vivido. A fome ela era muito mais intensa, a fome era muito mais profunda, a escassez era maior. E aí o texto diz que havia uma crise sobre aquele lugar, havia uma crise instalada. O contexto era de seca, era de fome, era de escassez. Mas também a Bíblia diz que Isaac colheu em um ano o equivalente a um século. Talvez você pergunte: pastor, como pode isso? É simples. Deus ele faz do jeito que Ele quer, e Deus abençoa os seus filhos, independente do momento. Não importa se nós estamos vivendo uma crise financeira no nosso país, não importa se nós estamos vivendo um tempo de escassez. Deus ele pode fazer os seus filhos prosperar em qualquer tempo, em qualquer momento. Para muitas pessoas, a circunstância impediu de as pessoas ganharem o sustento, impediu delas viverem, impediu delas alcançarem o que precisavam. Muitas pessoas ficaram assustadas por causa da fome, por causa da crise, se esconderam. Mas Deus disse a Isaac: fica na terra que eu te disser, porque ali eu vou te abençoar. Isaac conseguiu uma coisa que ninguém havia conseguido: colher em um ano que era equivalente a um século. A Bíblia diz que ele plantou e colheu a 100 por 1. Somente Deus poderia fazer algo tão extraordinário na vida de alguém. E eu quero que você entenda isso. Não importa se o tempo é bom ou ruim, não importa se somos cheios de habilidades ou não, não importa se as portas abriram ou fecharam, se você está debaixo da bênção de Deus. Se você está debaixo da bênção de Deus, não importa as circunstâncias, não importa o momento, o que mais importa é você estar debaixo da bênção de Deus. Isaac estava debaixo da bênção de Deus, e ele conseguiu colher aonde ninguém colhia, ele conseguiu prosperar num tempo em que ninguém prosperava, ele conseguiu ser abençoado num tempo onde ninguém estava sendo abençoado. Então o mais importante é você estar debaixo da bênção de Deus. Deus ele abençoa os seus filhos conforme a sua vontade e no seu tempo. Deus ele faz da maneira dele, da forma dele. O que nós vimos acontecer aqui na história de Isaac é Deus agindo para embaraçar os conhecimentos e as ideias dos homens. Eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas que estavam ali acharam loucura o que Isaac estava fazendo. Ninguém plantava, ninguém colhia, todo mundo estava vivendo o mesmo contexto, a seca, a fome, a escassez, mas ele prosperou no tempo da adversidade. O que isso significa? Significa que quando você está no lugar certo, quando você tem uma promessa de Deus, significa que quando você obedece, quando você vai para o caminho da dependência, significa que quando você está no lugar onde Deus te colocou, você é abençoado.
Você é abençoado, independente das circunstâncias. Em quarto e último lugar, eu aprendo com Isaac que ele foi abençoado quando semeou. Isaac foi abençoado exatamente no momento em que ele plantou, em que ele semeou na terra. O versículo 12 diz assim, olha, semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Escute algo que eu quero dizer para você. Dentro dessa história, eu vejo duas coisas poderosas que Deus ensina a Isaac. Deus, no meio de tantas coisas que nós aprendemos dentro da sua palavra, Deus ele pega situações adversas. Deus ele pega situações de crise e traz entendimento, traz revelação para que o homem possa entender a vontade dele. E Deus ensina duas coisas poderosas a Isaac aqui nesse momento. Em primeiro lugar, Deus ensina a Isaac o seguinte: olha, Isaac, não desça ao Egito, ou seja, não procure o que você precisa no mundo. Primeira coisa que Deus ensina a Isaac é isso: você não precisa ir ao mundo para encontrar o que você precisa. Você não precisa ir lá fora para ter a bênção. Você não precisa buscar lá no mundo a prosperidade. Deus estava dizendo: Isaac, a única coisa que você precisa é ter Deus ao seu lado, é ter a bênção dele sobre a sua vida. Então Deus está ensinando: olha, você não tem que ir ao Egito, você não tem que ir ao mundo, você não tem que aceitar as propostas do inimigo, você não tem que abraçar a ideia do mundo, você não tem que se fazer de coitado e você não tem que suplicar a homens. Você precisa apenas confiar em Deus. Você precisa apenas depender de Deus. E Deus está ensinando a Isaac exatamente isso: não desça ao Egito, fica aqui em Gerar, e eu vou te abençoar nessa terra no tempo da fome. A segunda coisa que Deus ensina a Isaac é: Isaac, se você quer colher, você precisa plantar. Plantar, semear, é a maneira que Deus escolheu para fazer os seus filhos prosperar. É a semeadura. Olha, escute, qualquer um que fosse aconselhar Isaac diria assim: olha, você vai perder as suas sementes. Qualquer pessoa que fosse aconselhar Isaac naquele momento iria dizer para ele: você está doido, cara? Você vai plantar numa terra seca, você vai lançar a sua semente num ambiente de fome e escassez, aonde ninguém consegue plantar e colher. Você vai lançar as suas sementes ao chão, você vai desperdiçar as suas sementes. E deixa eu dizer uma coisa para você: talvez você esteja exatamente nesse contexto. Talvez você esteja guardando a semente, segurando a semente, pensando assim: se eu plantar eu vou perder, se eu semear eu vou desperdiçar as minhas sementes. Isaac pega então e planta quando ninguém estava plantando. Isaac lança a semente na terra, e a Bíblia diz que Deus fez aquela semente produzir 100 por 1. As pessoas deviam estar impressionadas, sem explicação, para o que havia acontecido na vida de Isaac. O texto que nós lemos diz que ele prosperou de uma maneira tão extraordinária que os filisteus o invejavam. Ele aprendeu um princípio importante que Deus estava ensinando: para você colher, você precisa plantar. Para você ser abençoado, você tem que semear. Para você prosperar, você tem que aprender a lançar a semente na terra. E aí então as portas se abrirão, e aí então o milagre virá, e a colheita chegará até você. Existe algo de espiritual em toda a semeadura. Quando você semeia, você precisa fazer isso com fé e em dependência. Toda semeadura precisa ser feita em fé e em dependência. Em fé, porque quem dá a semente é Deus, e se Ele mandou você semear, é porque Ele tem mais sementes para lhe dar. Ele é aquele que dá a semente ao homem. E quando Deus diz para você semeie, quando Deus fala para você assim, plante para você colher, Ele está dizendo: olha, lance a semente na terra, porque eu tenho mais sementes para te dar. Eu posso te fazer prosperar, eu posso fazer você ser abundante, eu posso te abençoar poderosamente. Então escute o que eu quero dizer para você: toda vez que você for semear, semeie com fé, porque aquele que dá a semente é o mesmo Deus que faz a semente produzir, é o que faz ela germinar. Por isso que tem que haver dependência, porque é Deus quem faz a semente produzir fruto. Então semeie na dependência de Deus e não medindo a falta que isso possa lhe fazer. Existem muitas pessoas que erram na lei da semeadura por causa disso, porque eles querem semear medindo o quanto aquilo vai fazer falta para eles. Se Isaac fosse pensar
o quanto aquelas sementes fariam falta para ele, ele não tinha semeado. Mas ele não pensou assim. Ele semeou em fé e independência. Em fé porque ele sabia que aquela terra, por mais que estivesse seca, por mais que ninguém estivesse colhendo, ele sabia que se Deus o abençoasse, ele poderia alcançar. Ele também semeou com dependência, porque ele sabia que Deus era o único que podia fazer aquela semente germinar. Homem nenhum poderia fazer a terra produzir, homem nenhum poderia fazer aquilo gerar frutos, somente Deus poderia fazer ele ser abençoado. Então escute o que eu vou dizer para você: todas as vezes que você for semear no reino de Deus, semeie com fé e dependência. Com fé, porque é Deus quem dá a semente e Ele é poderoso para te abençoar. E na dependência, porque é Ele que vai fazer essa semente produzir, é Ele que vai fazer essa semente germinar na sua vida, e você será abençoado por Deus. São lições que podem nos ajudar a prosperar no meio das crises. Nós olhamos a história de Isaac e aprendemos muitas coisas com isso. É um texto, mas ele está tão rico de informações e de lições, que se você aplicar isso na sua vida, você vai crescer, você vai prosperar em meio à adversidade. Porque todo aquele que é herdeiro de uma promessa de Deus, ele traz sobre si a promessa da bênção de Deus. Todo aquele que é herdeiro traz sobre si a promessa da prosperidade. Também porque se você estiver na posição certa, se você estiver no lugar em que Deus te colocou, obedecendo e em dependência dele, você será abençoado, porque a bênção está sobre aqueles que são obedientes. Se você também olhar para aquilo que Deus ele está dizendo para você, Ele está mostrando para você que apesar das circunstâncias Ele é Deus, apesar do momento difícil Ele está no controle, apesar de muitos dizerem que não tem mais jeito, Deus está acima de todas as coisas, e Ele controla, Ele governa, Ele tem o domínio da minha vida e da sua vida também. E se você entender o princípio da semeadura, que quando você semeia com fé e em dependência, Deus faz a semente produzir, e ela produz a 100 por 1. E é isso que eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite: que você possa colher, mesmo em tempo de escassez, que mesmo em tempo de crise, você possa colher a 100 por 1. Que você seja abençoado e seja próspero em nome de Jesus, porque o mesmo Deus que abençoou Isaac também vai abençoar você. É preciso semear com fé, entendendo que estamos debaixo do favor de Deus e que somos herdeiros das promessas, porque em Cristo nós somos filhos de Abraão. A promessa que havia sobre ele está sobre nós. E Deus disse a Abraão: olha, em ti serão benditas ou abençoadas, em ti serão prósperas todas as famílias da terra. E escute o que eu vou dizer para você: o que Deus fez na vida de Isaac, Ele pode fazer na minha vida e na sua vida também. O que Deus fez aqui na terra de Gerar, o que Deus fez nesse tempo da escassez e da fome, Deus pode fazer na nossa vida também no meio dessa pandemia. Deus pode fazer em nosso meio no tempo da crise. Deus pode fazer você ser abençoado, próspero e bem sucedido no momento em que ninguém está prosperando. Deus pode abrir portas aonde não há portas. Deus pode fazer milagres mesmo que a situação diga que não, porque Ele é Deus e as suas promessas, elas não passam sem se cumprir. Eu acho tão bonito quando eu olho a história de Abraão, de Isaac, de Jacó. Quando eu olho para os patriarcas da história, eu começo a enxergar algo tão maravilhoso, porque Deus ele não fez a promessa a um homem, Deus fez a promessa a um povo. Deus fez uma promessa a Abraão dizendo assim: olha, através de ti a tua descendência será abençoada. Isaac, através de ti a tua descendência será abençoada. Jacó, através de ti a tua descendência será abençoada. E até os dias de hoje, até agora, nós estamos colhendo os frutos da bênção de Deus que foi liberada sobre a vida de Abraão, de Isaac e de Jacó. E toda a promessa que foi dada por Deus, ela se cumpre. Então não importa a situação que você está vivendo, você está debaixo da promessa de Deus e Ele é fiel para cumprir. Eu quero que você feche seus olhos aí agora. Nós vamos adorar ao Senhor. Eu quero que você comece a declarar a bênção e a prosperidade de Deus sobre a sua casa agora, em nome de Jesus.
porque Deus, Ele é fiel e as suas promessas não falham. E assim como Ele prometeu a Abraão, assim como Ele prometeu a Isaac, assim como Ele prometeu a Jacó, Ele fez promessas a mim, Ele fez promessas a você. E não importa a crise que o mundo traga, não importa a circunstância, não importa a adversidade, Deus está acima de todas as coisas e Ele é fiel. Creia na promessa de Deus, se aproprie da bênção dEle sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus. Cante essa canção com fé e profetize isso sobre a sua vida nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Daqui a pouco eu vou orar por você. Deus, Tu és fiel e as Tuas promessas estão sobre nós. Aleluia. Sei que os Teus olhos Ele está vendo a tua causa, Ele está vendo a tua necessidade hoje. permanecem em mim. Ele não mudou. Aleluia. E os Teus ouvidos Deus está ouvindo o teu clamor. estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, Nós cremos nas tuas promessas. mas a alegria vem de manhã. Deus está mudando o seu cenário hoje, em nome de Jesus. És Deus de perto, Ele está aí com você. e não de longe. Ele está contemplando as tuas lutas e Ele quer te abençoar. Tu és fiel. Ele quer te fazer prosperar em tempos de crise. Creia nisso hoje. Creia na palavra liberada. Creia na palavra liberada de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Tudo pode passar. Tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Cante com fé, declare em nome de Jesus. Deus está olhando a tua causa hoje, Ele está olhando para você. Você é filho de Deus, você é herdeiro com Cristo. E a bênção de Deus te alcançará. A bênção de Deus te alcançará. Oh, aleluia! Você irá prosperar. Você será bem-sucedido. Em todo lugar aonde colocar a planta dos teus pés, ali o Senhor te abençoará, em nome de Jesus. Creia nisso hoje, creia. Creia nas promessas de Deus. E não de longe. Oh, aleluia! Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Receba de Deus, receba dele aí agora. Oh, aleluia! Ele é Deus de promessas. Oh, aleluia! Toda palavra que foi liberada sobre a sua vida se cumprirá, se cumprirá, se cumprirá. Você vai declarar agora que você pode enfrentar o que for, Ele está contigo. Oh, aleluia! Deus está à frente. A minha esperança. Oh, receba
Receba a esperança de Deus agora. Ele vai mudar a sua história. Ele te fará prosperar. Você irá colher 100 por 1. Receba de Deus aí. Receba de Deus. Tudo pode passar. Oh, aleluia. Tudo pode passar. Tudo pode mudar, mas a promessa de Deus vai se cumprir. E eu sei que você está debaixo de promessas de Deus. Eu sei que Deus liberou palavra de vitória sobre a sua vida. Eu creio nisso. E ainda que você esteja vivendo um momento difícil, como Isaac estava vivendo ali, naquele contexto, Deus mudou a história dele, trazendo prosperidade e bênção. E eu quero orar, declarando sobre a sua vida hoje em nome de Jesus. Deus vai mudar a sua história, trazendo prosperidade e bênção. Eu creio na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que nós, como filhos, vamos desfrutar do melhor dessa terra. Feche seus olhos aí onde você está e ore comigo. Senhor meu Deus e Pai, eu quero agora reivindicar o poder da Tua palavra sobre a vida dos Teus filhos. Promessas, ó Deus, liberadas estão sobre nós. E não foi o homem que prometeu, foi o Senhor quem fez a promessa. E o Senhor é fiel para cumprir. E eu quero agora, em nome de Jesus, declarar que a Tua igreja e os Teus filhos possam prosperar, ó Deus amado. Que sejam abençoados, independente do momento, independente das circunstâncias. Que a Tua bênção repouse sobre nós. Porque a Tua palavra diz que o Senhor, ó Deus, está no controle de todas as coisas. E o Senhor sustenta os Teus filhos com bondade e misericórdia. E eu oro agora em nome de Jesus, declarando, ó Deus amado, que no meio da crise nós possamos colher frutos da Tua bondade, que no meio da adversidade possamos colher o fruto da Tua fidelidade. Pai, em nome de Jesus eu quero declarar agora que, ó Pai, pelo poder da Tua palavra que está liberada sobre nós, possamos viver um novo tempo e uma nova história do Senhor, ó Deus, que fundamentados em promessas que foram liberadas pela Tua boca, nós possamos, ó Deus amado, caminhar em esperança, em confiança, em fé, sabendo que o Senhor, ó Deus, irá agir em nosso favor. Eu declaro agora prosperidade sobre o Teu povo. Eu declaro agora a bênção sobre os Teus filhos, ó Pai. Aonde tiver um filho Teu agora, ó Pai, que entende o poder da palavra, que se coloca em obediência e dependência do Senhor agora, eu quero ministrar em nome de Jesus que ele seja alcançado pela Tua bênção, que ele seja abraçado, ó Deus amado, pela Tua provisão, que ele seja, ó Deus, tocado agora pelo Teu milagre, em nome de Jesus. Eu oro agora liberando, Deus amado, uma palavra de vitória sobre a Tua igreja, que haja prosperidade, que haja bênção do Senhor, assim como o Senhor abençoou Isaac, assim como o Senhor o fez prosperar, se tornar um homem poderoso na terra, assim como o Senhor mudou o cenário, Deus amado, de fome e escassez, de crise, para levar Isaac a viver um momento de prosperidade e bênção. Eu declaro que isso seja uma realidade para os Teus filhos também. Em nome de Jesus eu quero orar agora e declarar, ó Deus amado, a Tua igreja próspera nessa terra, em o nome de Jesus. Eu oro agora, ó Pai, e declaro o Teu povo abençoado pelo poder que há no Teu nome. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Receba de Deus aí na sua vida, receba de Deus aí na sua casa. Coloque em prática o que nós aprendemos hoje, princípios que nós aprendemos com a história e com o contexto que estava vivendo Isaac ali em Gerar, e que fez dele ser um homem rico e próspero, obedecendo a Deus. Eu quero declarar a bênção apostólica sobre a sua vida. Se você pode, estenda uma de suas mãos aí agora e receba de Deus. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça misericordiosa do nosso
nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a doce consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para sempre, e todos digam amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.